Afinal, existe consenso na comunidade do autismo? Bom, me chamo Ricardo, eu sou autista, ativista, comunicólogo e eu vou explicar hoje sobre essa questão se existe consenso na comunidade do autismo, né, entre os ativistas autistas principalmente. O que aconteceu foi basicamente o William Shimura e o Thiago Abreu falaram sobre esse assunto, né, que eles sofrem ataques, né, de outros ativistas, por exemplo, da comunidade autista. E eu vou, né, dar minhas considerações em relação a isso. Eu vou utilizar justamente o vídeo do William Shimura, que é Desabafo de um Autista Ativista, porque parei de gravar vídeos. Um vídeo do Introvertendo, feito pelo Thiago Abreu, né, o canal no YouTube chamado Criticar Sim, Desumanizar Não, é o nome do vídeo. E o episódio 204 do podcast Introvertendo, chamado Precisamos Falar sobre Autistas Excludentes, né? Nesse caso, os dois participaram. Então, levando tudo isso em conta, caso você tenha gostado da temática, né, quer apoiar o canal de alguma forma, aperta no botão de gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E é isso aí, vamos pro assunto. O que aconteceu foi que o William Shimura e Thiago Abreu, como eu falei, eles fizeram esses vídeos, né, e participaram desse episódio de podcast justamente para falar sobre essas questões de que eles estão sofrendo ataques em relação ao que eles defendem, voltados ao que eles acham correto em relação à comunidade autista, entre os autistas, né? E tem várias considerações para fazer, mas eu não vou me ater a todas, eu vou pegar só alguns pontos principais. Primeiro que existe consenso na comunidade do autismo, né, entre os autistas? Óbvio que não, porque justamente cada autista é uma pessoa única, cada autista ele pode ser atravessado, né, ele vai ser atravessado por diferentes ideologias, posições políticas, ele vai ser atravessado por relações sociais, familiares, empresariais, midiáticas, e isso acaba moldando a sua percepção de mundo em relação aos seus posicionamentos. E também a gente tem que levar em conta que uma pessoa nem sempre é só autista, né? Às vezes ela carrega outras identidades, né, de minorias sociais. Por exemplo, um autista ser um autista dentro da comunidade LGBTQIA+, às vezes ser um autista de classe média alta, classe média baixa, às vezes é um autista de baixa renda, por exemplo. Então, tudo isso acaba influenciando nas suas percepções de mundo. E isso acaba se refletindo na sua comunicação em relação às outras pessoas, sendo autistas ou pessoas com deficiência ou não. Acaba se refletindo também na questão da sua defesa em relação a autores, né, a parte mais acadêmica, científica, que é mais a pegada do Shimura, inclusive, e também os seus grupos, né, de afinidade, justamente porque quando você defende um determinado ponto, você está abdicando de certos grupos e se aproximando de outros grupos que têm maior diálogo com o que você defende. Então isso é completamente normal, do embate, né, em si, né? Então isso em si não é problema. A questão é que eles utilizam uma narrativa, né, principalmente o Shimura, de sofrer ataques, né? Eu não vou entrar em discussão se, por exemplo, a questão de ter um segurança para ele é verdade ou não. Não vou entrar nesse mérito. Eu vou entrar no mérito justamente da crítica que os dois recebem, né? Principalmente pelo fato de que os dois, né, defendem a análise do comportamento aplicada. Né? O Shimura já fez vídeos sobre isso. E o Thiago Abreu já teve um episódio de podcast falando, né, convidando especialistas em aba para falar sobre o assunto. Então esse é o principal ponto, né, entre vários, né, é o que mais representativo desse embate entre autistas que defendem o modelo social da deficiência, o que me inclui, e
autistas que defendem o modelo biomédico, por mais que o Shimura não diga que não defende o modelo biomédico, o fato dele defender ABA, de certa forma, é um indício disso. Então, temos que chegar a 3 pontos, né? E esses 3 pontos eu vou me basear em 2 vídeos específicos. O primeiro sobre filosofando o que é ciência, do canal Make Science BR, e o segundo falando sobre, um react de um vídeo do Atila Marino, que fala sobre essa questão de ideologia, né? Do canal História Cabeluda. Então, me baseando também nessas 2 fontes, né? Eu vou falar desses 3 pontos. O primeiro é diferenciar crítica de ataque, né? Eu não estou falando que tudo que acontece envolvendo a pessoa específica do William Shimura e do Thiago Abreu, bem como de qualquer outro de qualquer outro ativista autista da comunidade, né? Eu estou usando só os 2 exemplos. A gente tem que diferenciar o que é crítica, né? O que são argumentos críticos em relação a fazer um embate ao que você defende, do mero ataque, né? Então, por exemplo, quando se faz uma crítica voltada à análise do comportamento aplicada, né, que é o exemplo que a gente tem aqui, a gente precisa colocar essa crítica em jogo. E o principal, a gente não pode desmerecer esse tipo de crítica, principalmente quando a crítica é bem embasada. Por exemplo, na análise do comportamento aplicada, existem tantos artigos falando a favor, né, da aba, né, da intervenção da aba para criança autista, quanto artigos tanto voltados a direitos humanos, quanto artigos também da comunidade médica que desmentem tanto a eficácia da aba quanto a questão da violação de direitos humanos que a aba acaba fomentando, né? Existem até alguns vídeos, eu vou deixar um vídeo aqui no card fixado para complementar esse assunto, né? Um outro ponto que a gente precisa sempre levar em conta é que a ciência não é neutra. A ciência é um embate até que ideológico, justamente porque a ciência é um campo de batalha argumentativo onde pessoas defendem os seus posicionamentos baseados nas suas fontes, né, nos seus autores, enquanto há outras pessoas que contrapõem esses argumentos, né? Um exemplo que não é necessariamente do autismo, mas que tem a ver em relação à ciência, né? A que chamam de hard science, entre aspas, e os direitos humanos, é em relação à comparação de crânios de pessoas europeias e de povos africanos, né? Do continente africano, para talvez justificar, provar de que o QI, né, o coeficiente intelectual dos povos europeus são maiores do que os dos africanos, né, e isso acaba sendo uma justificativa para dominação de povos africanos, né. Então esse é um exemplo de como a ciência ela pode ser altamente ideológica e normalmente favorecendo o lado do opressor, né? No caso, mais especificamente da aba, como eu falei, a lógica é a mesma, onde existem pessoas, né, que se utilizam de um verniz acadêmico, né, de um verniz de pesquisador, justamente para subjugar uma identidade, no caso, os autistas, né, as crianças autistas. E isso serve para diversos tipos de motivos. Normalmente o motivo é financeiro, o que me faz chegar ao segundo ponto, que é assumir a responsabilidade do que você defende. Quando você defende um tipo de intervenção que tem uma espécie de respaldo científico, apesar desse respaldo ser frágil, né, de certa forma, você está assumindo uma responsabilidade do que você defende em relação ao seu ativismo. Quando você defende um tipo de intervenção voltada
a normalização de corpos autísticos, né, por mais que nos artigos voltados à aba, né, mesmo a aba de mesinha, passando pela aba naturalista, né, que chamam de naturalista ou humanizada, né, acaba fomentando nos corpos autísticos, né, fazendo com que diminua certas características autistas para justamente normalizar, entre muitas aspas, o comportamento dessa pessoa, né? Então, por mais que se argumente, por exemplo, os defensores da aba se argumentem que isso não ocorre, que a aba respeita a autonomia do autista, ninguém sabe da porta do consultório para dentro qual é o real objetivo da aplicação daquele método, né? No caso, a aba. E essa responsabilidade fica cada vez mais evidente justamente quando você tem noção, você tem ideia de que existem artigos contra essa defesa acadêmica da análise do comportamento aplicada, né? Como eu falei, artigos voltados a direitos humanos, artigos falando na ineficácia da aba, né? Tem até um outro vídeo que eu deixei aqui no card para você dar uma olhada depois, né, se você quiser, que fala sobre isso. E um terceiro ponto aqui, é o mais óbvio, é que sempre vai ter embate. Todas as identidades, todos os movimentos ditos identitários, né, como o movimento negro, o movimento LGBTQIA+, o movimento feminista, o movimento PCD, por exemplo, sempre vai ter diversas correntes que uma vai tentar ou dialogar com a outra, né, para justamente melhorar a sua linha argumentativa, né, inclusive mais voltado ao acadêmico, ou mesmo tentar fazer um contraponto a outra corrente que às vezes defende algo que é diametralmente oposto, né, ao que se defende. E um último ponto, mas não menos importante, é em questão sobre os dois, né, o William Shimura e o Thiago Abreu, juntamente com outras pessoas que defendem o modelo biomédico da deficiência, falarem que autistas que defendem o modelo social da deficiência são tóxicos, né? Falando que eles são muito agressivos, muito radicais e toda aquela argumentação que normalmente se usa. A questão é que primeiro que se está lidando com direitos humanos e a aba tem comprovação de que viola direitos humanos da pessoa autista, e um segundo ponto ainda mais problemático para a aba como ciência voltada para a aplicação em autista, que é a falta de eficácia comprovada em relação à aplicação da aba especificamente para a população autista na idade infantil, né? Então, levando tudo isso em conta, a gente precisa fazer uma pergunta muito importante em relação ao ativismo autista. A comunidade autista é tóxica ou o seu ativismo é tóxico? Levando tudo isso em conta, comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se você viu os outros vídeos, né, do Shimura, do Thiago e o podcast, o que você achou dessa comparação de visões entre o modelo social da deficiência e o modelo biomédico, né, que normalmente se defende a aba, por exemplo, enquanto o modelo social tem mais a ver com as barreiras, né, com a sociedade em si, né. Caso você não me conheça, me chamo Ricardo. Eu defendo o modelo social da deficiência, né, uma visão mais coletivista, né, em relação à pauta da deficiência, né, o que inclui o autismo. Caso você queira me apoiar de qualquer forma, se ainda não se inscreveu, se inscreve, tá perdendo tempo. E se você quiser me apoiar de uma forma mais financeira, né, digamos assim, é só você ir no link na descrição e acessar o site do Apoia-se, né, Autismo Pensante, para contribuir mensalmente com qualquer valor que você tenha. E é isso, espero ver você na próxima. Até a próxima, tchau!